Olá, mais um novo vídeo para o canal e atendendo a pedidos, né, eu fiz uma enquete recentemente perguntando qual vídeo os inscritos gostariam de ver e a opção vencedora com 43% dos votos foi falar de capas, discos que tiveram, álbuns que tiveram capas diferentes, né, por diversos motivos, né, não exatamente os mesmos, né. Então eu vou citar 5 exemplos de vídeos, de capas de álbuns, né, que foram feitos de maneira diferentes e que tiveram vários motivos diferentes para isso acontecer. O primeiro deles, até eu vou tomar um certo cuidado com esse disco aqui, que é o do Jimi Hendrix, o Electric Ladyland, que ele tem essa capa aqui, que inclusive fala-se muito que o Jimi Hendrix odiou essa capa. Esse disco aqui, ele, ele tem essas modelos nuas na capa e aqui aparecem os seios dela, né? E o YouTube tem esse problema, né? Que como se seio fosse órgão sexual, né? Que é uma coisa nada a ver, né? Porque se a mulher está mostrando apenas os seios, não deveria ter esse tipo de censura, né? Porque isso é uma coisa, mais ou menos mal comparando aquela situação em que muitas vezes as pessoas criticam mulheres que estão amamentando em local público, como se amamentar, como se mostrar o seio durante o ato de amamentar fosse algo errado, que não tem nada a ver. Então só aproveitei para falar sobre isso, né? Não tem nada a ver com o vídeo, mas é uma crítica que eu faço geralmente com essas pessoas que acabam até criticando mulheres que vão amamentar como se elas estivessem fazendo algo errado. E repito, né? Seio não é órgão sexual. Né? Então, isso aqui, essa capa aqui, né? Ela tem essas situações aqui, né? Que as mulheres estão nuas, né? E o Jimi Hendrix não gostou dessa capa. Então, ela acabou se transformando nessa aqui. É o mesmo disco, né? O Electric Ladyland, aqui é a contracapa, lançado em 1968, um álbum excelente, né? E então ficou essa foto aqui em substituição àquela, né? Inclusive aquela edição ali das mulheres nuas acabou se tornando com o tempo bem rara, bem difícil de encontrar, né? E é uma capa bastante polêmica, né? Outro exemplo é esse disco aqui, de 1973, a estreia do Captain Beyond. O Captain Beyond, para quem não sabe, é uma banda que tem como vocalista o Rod Evans, que anteriormente tinha sido vocalista do Deep Purple, né? Gravou 3 discos com o Deep Purple. E aqui, na estreia, essa capa aqui, a edição original, ela vem com essa capa holográfica, né? Então essa holografia aqui ficava na capa, né? E assim ela saiu na maioria dos países, né? Só que no Brasil, ela acabou saindo assim. Aquela figura da holografia, eles ampliaram, né? E acabou tomando a capa inteira, né? Inclusive os colecionadores do mundo, né? Os fãs de Captain Beyond e que colecionam discos mais difíceis, sempre buscam essa capa aqui, a brasileira. Eles por achar diferente, né? Por achar uma capa que só saiu aqui, né? Então ela acaba tendo esse valor por causa disso, né? Então essa edição nacional também tem o seu valor justamente por ser diferente. Ou seja, perdeu a holografia, né? Não é holográfica, mas ao mesmo tempo a figura acabou ficando mais nítida, né? Então é o segundo exemplo de um disco que teve a sua capa alterada, né, por algum motivo, né, e teve assim uma capa diferente. O terceiro exemplo é esse aqui, o Judas Priest, a estreia do Judas Priest em 1974, o Rock-a-Rolla. Então, eu acho, né, eu não tenho certeza, eu não pesquisei antes de fazer o vídeo para saber o motivo, mas eu acredito que por a Coca-Cola ter, que obviamente é uma paródia, né, da Coca-Cola, né, Rock-a-Rolla, né, com uma tampa de refrigerante, né, eu acredito que a Coca deve ter
de alguma forma não gostado ou ameaçado a banda de processo. Eu creio que seja essa a explicação. Se alguém souber, por favor, use os comentários aí para falar. Que posteriormente, essa edição em LP acabou sendo lançada dessa forma aqui, que não tem nada a ver com a capa original, né? Então, acabou saindo essa capa aqui com esse monstro, esse monstrengo aí que não tem nada a ver com a ideia original, né, do álbum, né? Então, talvez tenha sido por uma ameaça da Coca-Cola em relação à banda, né? Eu não consigo enxergar uma outra possibilidade. O quarto exemplo é o seguinte: esse álbum aqui, o Speak of the Devil, que é um álbum ao vivo do Ozzy, né, da carreira solo do Ozzy de 1982. Esse álbum aqui, o nome original, como todo mundo está vendo aqui, Speak of the Devil, né? E por algum motivo que também não sei, né? Se alguém também souber, fique à vontade para comentar. Em alguns países, né, ou em algumas edições, acabou saindo como Talk of the Devil. Então até hoje eu não sei porquê. A maioria das edições, 90%, saiu como Speak of the Devil, né? Seja a original, seja a reedição, mas teve alguns lugares ou algumas edições que acabaram saindo assim, Talk of the Devil. E inclusive essa edição aqui é mais difícil de encontrar, obviamente. Então, também não sei qual é o motivo, mas essa capa teve essa alteração no título, no caso, né? Então acabou também sendo uma coisa assim, diferenciada e que eu não sei até hoje a explicação, mas é interessante para mostrar para vocês. E para encerrar, o álbum do Stryper, To Hell with the Devil, né? Essa aqui, na verdade, já seria a capa alternativa, né? Porque a capa original é outra, que eu vou mostrar na sequência. Essa capa aqui lembra muito, em alguns, a forma dela, né? A maneira que ela é, um álbum que tinha sido gravado em 85 pelo Slayer, chamado Hell Awaits, né? Que é mais ou menos esse desenho aqui, né? Só que de uma outra forma, né? Em vez de anjos lá, aparecem demônios, né? Então aqui, essa capa aqui mais ou menos lembra aquela, né? E a capa original, né? É essa aqui, To Hell with the Devil, né? Então a banda Stryper, né? Acabou fazendo essa capa aqui, que também é uma certa paródia ou uma certa indireta, digamos assim, para a capa do Venom, né? At War with Satan, né? Então aqui To Hell with the Devil, né? Então aqui o visual da banda na época, né? Aquele visual típico das bandas hard glam dos anos 80, né? Então aqui no Brasil, essa aqui é a edição nacional, né? Saiu com essa capa, né? Que é a capa original e aquela é a alternativa. Então esses exemplos que eu mostrei aqui para vocês é só para mostrar como já houve várias situações, e claro, existem outras inúmeras aqui, eu só quis limitar a 5 para não tornar o vídeo muito extenso, né? Mas vocês podem citar aí outros exemplos de capas que saíram 2 capas. Eu aqui já de cabeça já estou lembrando do Rolling Stones, o Beggar's Banquet, né, que saiu com a capa original. Em alguns lugares, aqui como no Brasil, saiu como o Banquete dos Mendigos, por exemplo, né? Entre várias outras situações. Então, esse vídeo aí foi justamente para mostrar isso e também para dando aí a prioridade aí a quem votou na enquete e acabou escolhendo essa opção como uma opção vencedora, né, para o vídeo de hoje. Então era isso, até o próximo vídeo.